Boa tarde a todos. Eu decidi gravar esse vídeo porque quem me segue, quem me acompanha, sabe que nos últimos tempos, depois de tanta coisa, né, que eu passei, tanta cacetada que a vida me deu, tanta perda pessoal, tanto desafio pessoal, pouca coisa tem me incomodado. Mas a situação me incomodou. Eu vou gravar, eu acabei de chegar do trabalho, nem tirei minha roupa ainda e vou gravar. Porque eu passei muitas situações e nos últimos meses eu estava me separando e revoltada, ferida, machucada, abri a minha intimidade. E depois disso eu decidi que eu iria viver uma vida mais reservada, que eu não iria falar mais tanto, nem de mim, nem de sonhos e projetos. No entanto, eu voltei, né, com o meu marido, a gente desistiu, eu desisti do processo de divórcio, ele nunca quis. E eu decidi perdoá-lo, sim, não passando pano para as coisas ruins que ele fez comigo. Mas a vida é minha, né, queridas? Eu perdoo quem eu quiser, né? E sigo a minha vida com quem eu quiser. Devia satisfações a uma pessoa que estava no lugar da minha mãe, que sempre teve amor por mim, da minha família, que é uma das minhas irmãs. Eu devia satisfação a ela, porque ela me calçou e me vestiu, me educou, e me ajudou em todos os momentos de dificuldade. Então eu devia satisfação a ela. Hoje a gente não se fala mais, então eu decidi que eu não ia dar muita satisfação da minha vida. Devo ao meu pastor também, porque além de ser bíblico, ele e a esposa têm sido a minha família, até mais do que irmãos, né, de sangue. E são pessoas que eu tenho no meu mais alto conceito e são meus modelos também, né, que eu me inspiro. O que acontece? Essa situação que está gerando essa conversa toda. Eu fiz um concurso público para a prefeitura de Betim. E na época eu estava separando e aluguei esse lugar que eu estou morando, é um quarto, numa casa compartilhada. Agora eu tô lá e cá. Hoje eu tô no apartamento do meu marido, né? E o meu quartinho tá lá até que a gente consiga um lugar sem ser aqui, que nem eu nem ele queremos mais estar. E a gente consiga alinhar um outro lugar que satisfaça os dois. A gente tá nesse casamento moderno, né? Mas também é minha vida. O que eu quero falar é que eu fiz esse concurso e quando eu fui alugar este quarto na casa compartilhada, eu cheguei a comentar com o proprietário que talvez eu ficasse pouco tempo, porque eu estava tentando um concurso em Betim, que esse concurso seria homologado antes das eleições e com muita chance de posse para este ano ainda. E eu comentei apenas com o meu filho, que mora em BH. Gente, eu tenho um filho, tá? De 22 anos que mora em BH. Eu não tenho 5, 6, 7 filhos. Eu não sou a minha prima, eu não sou a minha sobrinha. Eu sou Juliana, filha de Orlando Batista, tá? Não sou neta do meu pai, nem sou sobrinha do meu pai. Eu sou filha do Sr. Orlando, tá? Caçula, a 8ª filha. Só para evitar confusões que também já me deram muito pano para manga. Mas voltando ao assunto, eu comentei isso com meu filho, comentei isso com meu marido e com um amigo, tá? Que eu não vou falar se é homem ou se é mulher, um amigo. Só que não é eu comentar isso com o proprietário, a mãe dele, muito simpática, uma senhorinha também, me falou:
você que é a nova inquilina, e a gente estava conversando, eu acabei soltando sem querer, e outras pessoas ouviram, enfim, quando eu cheguei a comentar com essa pessoa, que é do meu ciclo de amizade, também outras pessoas passaram e pescaram o que eu estava falando. E o que acontece? Eu passei, tá? Eu passei, era uma prova valendo 100, eu tirei 86,5. E tinha uma redação valendo 20. Gente, meu cabelo tá muito oleoso, por isso que eu tô mexe. Eu já tenho toque de ficar mexendo. Então, vocês não reparam o rosto inchado? Que ontem eu chorei demais, foi culto de Santa Ceia. E também eu tive um episódio de depressão após o culto, então eu tô com o rosto bem inchado. Mas então, gente, o que acontece? Numa das provas, que é o cargo de pedagogo, eu tive uma ótima pontuação, mas em legislação municipal, que eram 5 questões, eu zerei nesta da manhã para pedagoga. E à tarde eu tentei para professor, um L, e eu consegui 86,5. Porém, hoje, o concurso público está virando máfia. Todo mundo no Brasil já sabe disso. Bancas são compradas, né? E principalmente concurso de prefeituras, não estou dizendo que foi o caso, tá? Mas é muito suspeito. Enfim, as pessoas que não estão assim, as cartinhas marcadinhas, e que se saíram muito bem nas provas, a redação é boicotada. Eu tirei, gente, 11 na redação, com a mesma estrutura de texto de uma pessoa que vos fala, que tem um blog, que já defendeu tese, que tem uma monografia, tá? Então, o que acontece? A mesma estrutura, eu só mudei o discorrer sobre o tema e mudei o autor, porque eu estava falando de outro assunto. Mas as minhas estruturas de escrita são a mesma. E essas redações, geralmente, elas, quando são pontuadas, elas ficam em 20, 19, 75, 19,5. Eu também fiz do Estado recentemente. Fui aprovada, fiquei excedente. E só não peguei contrato porque eu não quis, porque eu não tinha entendido que o salário base é X, mas que é aquele X. E que daquele X ainda tem desconto, então não me satisfaz. Muito obrigada. Então, vamos ao ponto. Nesse buchuchu, né, ela vai embora, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Nesse bafafá todo, gente, o meu marido, sem querer também, lá no trabalho, ficou muito apavorado e chegou a comentar que talvez precisaria ir embora para Belo Horizonte, né, ser transferido, porque a esposa iria estar mudando para Betim, então acho que isso aí também alastrou. Agora, com essa situação da minha redação que eu recorri, só ganhei meio pontinho a mais, com essa situação eu não fui chamada, né, nem para prova de títulos. Eu achei que eu estava sendo comunicada para a prova de títulos, mas não. Estava sendo comunicada que saiu a listagem dos que entrariam para a prova de título e eu não fui. E estão dizendo que ela é muito burrinha, coitada, que eu falei que ela não ia. Ela é muito burrinha. Então isso me incomodou, porque a burrinha que vos fala, queridos, é pedagoga formada por uma universidade federal conceituadíssima em Minas Gerais, que é o UFOP, que é a Universidade de Ouro Preto. A burrinha tem 5 pós-graduações na área que ela atua, que é educação especial, tá? A burrinha tem um doutorado internacional que nem passou pelo mestrado, por análise de currículo, de projeto e por integralização de crédito. É uma startup nova, quem quiser saber mais, pode me procurar, que eu indico a Integralize, assim,
sem sombra de dúvida, para quem quiser, conheça a equipe, é maravilhosa. O que acontece é que a burrinha não pegou esse diploma, porque infelizmente todo mestrado, doutorado, até graduações internacionais, necessita de ser validado no Brasil o diploma por uma plataforma que chama Carolina Bore. E também, nesse doutorado, além de eu ter que pagar, na época, 14 mil para a plataforma, para entrar com o processo de validação, que iria me comer mais um monte de grana até que ele fosse deferido, eu teria que pagar quase 50 mil conto pelo diploma, tá? A taxa para emissão do diploma. E eu não tinha esse dinheiro, então ficou assim, fez, mas não fez, né? Mas ela é doutora, tá? Na França. A burrinha é psicanalista e hoje está dando um bafafá, porque não sei quem está, né, acompanhando aí, votaram no Supremo que psicoterapia só pode ser feita agora por psicólogos, né? Que psicanalistas não podem mais atuar. E a psicanálise, um dos desejos de Freud é que não fosse o ensino institucionalizado, ou seja, um curso livre, tá? Mas não é feito, como os outros dizem, fundo de quintal, feito nas coxas e com carga horária de um final de semana. Não tem a carga horária de uma faculdade, não tem. Mas tem o tripé, tá? De estudo, de análise. A gente tem que permanecer em análise, a gente defende monografia também. E este tempo que é contabilizado, o estudo que você faz por fora para fazer provas e tudo, não entra na conta, tá? Eu acho que tempo de estudo também é uma coisa muito subjetiva, né? Dadas tantas faculdades aí particulares que você paga para ter o diploma, então, cala a boca, né? Mas a burrinha é psicanalista, tá? E eu tô até escrevendo um texto pro meu blog, tá? Blog da Ruiva Irreverente, quem quiser também depois, eu posso mandar o link do meu blog, tem textos interessantíssimos. E eu tenho uma opinião, né, sobre essa situação, dessa briga de psicólogos e psicanalistas, que alguns falam que a gente é psicanália, em vez de ser psicanálise, eles falam que nós formamos em psicanália, né? Então, eu tenho esse texto também, mas a burrinha também é psicanalista. A burrinha é terapeuta integrativa especializada em reiki, reflexologia podal, aromaterapia, cromoterapia. E a novidade de associar as práticas analíticas, né, a análise psicanalítica, as práticas integrativas, foi a burrinha que começou com essa ideia, que não tive como patentear, né, essa ideia, e até também não quis, deixei que se alastrasse também. E muita gente está desenvolvendo esse trabalho de aliar a prática de análise com práticas integrativas, associar, né? E eu prezo muito pela educação holística. A burrinha tem uma página do Facebook, tá, gente, que chama Educação Holística. E eu prezo muito porque é uma educação que vê o ser humano como um todo, né? Porque, não sei se vocês sabem, quando falo terapeuta holística, né? Nada paz e amor, misticismo, não tem nada disso, não. É uma palavra que vem do grego holos, que significa o homem como todo. Então, na prática, toda a prática que envolve a palavra holística significa que a gente considera corpo, mente, espírito, energia, vibração. Nós somos química, física, biologia, né? Nós somos ressonâncias de pensamento, nós somos tudo isso, né? Física quântica, atração, poder da fala. Então, a burrinha, desde
1995, meados dessa década, a burrinha começou a trabalhar com isso, a estudar, se formar e trabalhar com isso. Então, são só 30 anos, tá, de medicina tradicional chinesa, tá bom? Então, queridos, a burrinha agora quer dizer que 86,5 num concurso de uma prefeitura de Betim, que tem um IDH altíssimo, o mais alto do Brasil, ao que me parece. Quem não sabe o que é DH, a burrinha vai explicar. É Índice de Desenvolvimento Humano, que se baseia em 3 fatores, tá? Que é educação, saúde, tá bom? E renda. Então, não leva em conta só o PIB, leva em conta educação, saúde e renda, tá bom? Então, essa burrinha fez 86,5, mais 11,5 numa redação, e se fosse para títulos, pegava aí uns 2, 3 pontos também. Num concurso que veio gente do Maranhão para concorrer, que colapsou no dia 22 de março o trânsito de Betim, que lotou os hotéis de BH e Grande BH, tá? Então a burrinha, meus queridos, só perdeu 14 pontos numa prova objetiva, tá? Contando aí, contando a prova objetiva 100 com 20 de redação, né? Eu fiquei muito bem colocada. Foram 13,5, né? Enfim, eu falo 14, mas são 13,5, nem chega a 14 pontos. Então é isso, meus queridos. Porque depois eu recorri e me deram meio ponto também na prova objetiva e foi para 87, mas a nota inicial era 86,5. Então, queridos, é isso, tá? Eu só quero dizer isso, que a vida é minha e que eu tenho me esforçado, que eu só estou monitora até hoje. Eu sou servidora pública há mais de 11 anos, fui segundo lugar no concurso, tá? Da Prefeitura de Mariana. Eu sou do plano de carreira de 2014. Não foi vantajoso para mim até hoje assumir sala de aula, tá? Porque, embora a carga horária seja bem menor, eu me identifico muito mais com educação especial no sentido do apoio ao professor, porque quando tem uma parceria boa, eu creio que o meu serviço é muito mais compreendido e agrega todas as minhas formações, né? Hoje mesmo à tarde a gente estava com um aluno bem agitado, chegou bem transtornado e com práticas integrativas associadas ali, sem precisar pôr mão, sem precisar, né, fazer muita coisa. A gente conseguiu acalmar ele só com sons que vêm de estudos, né, a musiquinha de fundo, uma mudança de fala no ambiente. Então é isso, queridos, a burrinha arrasa quando quer e quando não pode, ela não arrasa, porque não depende de mim avaliar uma redação que eu tenho certeza, porque um amigo meu que é professor da UFMG falou que daria 20. Não cabe a mim, né? Estava na mão de uma banca e tem vários outros interesses, tá? É isso, 86,5, 13 pontos e meio, né, para chegar no 100, depois foi para 87, 13 pontos. Vamos pôr aí 14, tá? Para não dizer assim, mas e aquelas que foram anuladas, que às vezes ela não acertou? Todas que foram anuladas, a maioria, eu acho que foram 3 anuladas ou 4. Dessas 4, eu acho que 3 eu acertei, eu já tinha acertado, sendo anulado ou não, o ponto é meu, e eu só levei ponto de uma. Então, vamos pôr 14 para fechar a conta e fica bacana. E é isso, um grande beijo a todos.
Tô nesse propósito de continuar reservada, tá? Voltando aí às situações que eu deixei, abrir para muita gente da minha vida pessoal, revolta, mágoa que eu tava, situações pessoais. E às vezes, quem nunca fez uma besteira, né, que atira a primeira pedra, às vezes a gente se extrapola em algumas situações, mas assim, se fosse uma pessoa mega famosa, né, ia estar dando ibope, então, quanto mais falar de si, melhor, né, querido? Mas como eu sou uma simples Juliana da Silva, eu acho melhor também, porque eu não gosto dessa energia de gente querendo saber os próximos passos dela, voltou, não voltou, com quem que tá, o que que tá fazendo, porque eu vou citar minha amiga de infância e que até hoje me acompanha na vida e da qual eu sou madrinha de um casamento que já dura 32 anos. Marlete Miranda, vou citar seu nome aqui, tá, querida? Em nome da nossa amizade de 49 anos, que a gente é amiga do berçário do hospital. Inveja é pior que macumba. Fica a dica. Um beijo no coração, fique com Deus.